vídeo anterior, eu apresentei para vocês uma definição restrita de corrupção, consistindo em uma ação praticada por um agente público ligado ao Estado por voto ou concurso, que não se direciona ao bem comum, mas aos interesses particulares desse agente. Com essa definição, meu objetivo foi desqualificar o discurso moralista da corrupção, ou seja, a ideia de que a corrupção é um ato praticado por uma pessoa mesquinha ou desinteressada pela comunidade em que se inscreve e que por isso é uma espécie de erva daninha dentro dessa mesma comunidade. Eu também mencionei no vídeo anterior que não acredito ser função das leis educar o cidadão, mas informá-lo dos limites da vida em comunidade. O que educa o cidadão é sobretudo a escola, a família, as amizades e os meios de comunicação. Ao falar isso, tentei defender a ideia de que se busca construir um consenso no Brasil de que o grande problema nacional é a corrupção, que a corrupção acontece porque há um terreno fértil e pessoas corruptas, e que, por consequência, se atacarmos e destruirmos as pessoas corruptas e infertilizarmos o terreno, iremos nos livrar da corrupção. Para exemplificar esses argumentos, retomo o processo de impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Seu processo é fundado no discurso denuncista da corrupção, ainda que ela não tenha praticado nenhum ato de corrupção. Posto que ela não foi enquadrada em nenhum ato de corrupção, o discurso denuncista assentou-se no terreno fértil da corrupção sistêmica de dois partidos, o Partido dos Trabalhadores e o PMDB. E justificou-se: o governo de Dilma deve encerrar o mais rápido possível, pois ele mantém milhares de ervas daninhas, os corruptos, que se alimentam dos cargos que o PT e o PMDB distribuem Brasil afora. O caso da Petrobras, aliás, foi o mais aventado justamente por isso. A Petrobras estava indo à derrocada por causa dessas ervas daninhas, impostos e cargos especiais. Ao final do processo, o governo se desfez. Muitos cargos foram redistribuídos. E as queixas de corrupção continuaram. Por quê? Porque, afinal, o Estado brasileiro aplica seus mecanismos legais de cerceamento e punição da corrupção e o discurso da corrupção nunca se cala, nunca se cansa, nunca se esgota. Pois então, ele não se esgota porque sua função é reorganizar a máquina pública e não acabar com a corrupção. Eu direi novamente, o discurso moralista e denuncista da corrupção tem a função social de reorganizar o tabuleiro político e não de cercear e punir os atos de corrupção dos agentes públicos. Portanto, ele cumpre o seu papel, mas ele não encerra a corrupção. Até porque ele precisa dessa definição moralista para seguir operando. É simples assim. Vamos voltar a discutir a corrupção por novas bases? Se vocês me concederem um pouco mais de crédito, gostaria de avançar no que considero ser a base fundamental para chegarmos a um país promotor de bem comum e desenvolvimento social. Vamos lá? Pensem na vida de vocês. Quanto custa por mês para pagar a vida de cada um? Alguns custam mais, outros custam menos. Mas todos vivem no limite dos seus créditos, sejam eles especiais ou não. Há os que ultrapassaram o limite há tempos e terão de trabalhar o resto da vida para tentar pagar parte dos seus juros. Há outros ainda que herdam as dívidas dos seus pais e mães ou dos seus filhos e filhas e que, por consequência, precisam seguir trabalhando sob a pena de perder essas relações. O mesmo ocorre no caso de países, e especialmente no quadro brasileiro, entre os estados e municípios. Como se fossem pessoas ou famílias endividadas, cada um desses entes sociais precisa trabalhar para manter aquilo que chamam de soberania, que é um análogo da nossa autonomia. Eles precisam fazer exatamente o que as dívidas lhes obrigam a fim de entreter uma sensação de liberdade. Eu devo tudo, mas ao menos o que eu devo é meu, é fruto das minhas escolhas. Ao menos o que eu tenho é o meu dever. Frente a essa obrigação da dívida nossa de cada dia, da obrigação de honrá-la com o sangue e o suor que nos faz merecê-la, a dívida torna-se naturalizada e necessária. Tudo se passa como se o preço que nos cobram por uma maçã, um copo de refrigerante, uma passagem no pedágio ou mesmo a morte no trânsito fosse justa. Tudo se passa como se fosse possível medir o quanto vale cada uma dessas coisas. E tudo se faz para calcular os custos dessas transações. Mas o preço, o valor e o custo de nossas existências não estão dados. Eles são instituídos. Ora, a instituição do preço, do valor e do custo opera pelo mesmo mecanismo circular de geração do social ou do grupo que eu comentei a respeito da corrupção. É por meio de porta-vozes e de um representante que o grupo se elege e se constitui.
Isso eu quero dizer que nós acreditamos em nossas dívidas porque nossas dívidas são os nossos créditos. A crença no preço da maçã, do refrigerante, da passagem ou da morte no trânsito varia não em natureza, mas em grau. Em outras palavras, nós achamos a maçã ou refri mais ou menos caro, mas não duvidamos de que é preciso pagar pelo que comemos e de pagar pelo que nos faz existir. A corrupção também tem um preço e também tem uma função. E o discurso sobre ela contribui fundamentalmente para que nós não ataquemos as questões sociais mais profundas e necessárias. Por que vivemos juntos? Por que trabalhamos? Por que fazemos dívidas? Por que as nossas vidas custam mais ou menos segundo a carreira ou a pessoa? E qual o papel do Estado e da política em tudo isso? No Brasil e no mundo hoje, fala-se muito em crise ética. Novamente, é o discurso da corrupção internalizando ideias banais, como se as pessoas fossem corruptas por natureza ou por educação. Mas o que eu percebo é o oposto disso. Para mim, a crise brasileira que se arrasta desde 2014 está reenquadrando, sobretudo, os nossos horizontes de escolhas. O que ele tem feito, esse discurso, é alinhar os nossos valores, alinhar o nosso horizonte ético, alinhar esta visão de mundo fundada no crédito e na dívida monetária como algo natural e necessário. Percebam, quando denunciamos representantes públicos e empresários por corrupção, o que estamos querendo dizer é que tal pessoa infringiu seu mandato de zelador da coisa comum, da res pública, que nada mais é que a crença fundamental de que as coisas têm um preço, têm um valor e têm um custo. E não é à toa que nessas eleições de outubro de 2018, as pesquisas de opinião indicam a busca por uma figura de zelador forte, sem indícios de uma natureza corrupta. É justamente porque estamos acreditando cada vez mais que é preciso zelar pelo preço justo e pelo esforço de trabalho justo. O que se busca nas próximas eleições é alguém que organize a arena de trabalho, da renda, do crédito, da tributação, para que cada um de nós siga com as suas dívidas de cada dia. O que eu estou propondo aqui é: o discurso denuncista da corrupção não reduz a corrupção, mas cumpre o seu papel de confirmar e assegurar a crença social no preço, no valor e no custo das coisas. É um discurso que, quanto mais unanimista for, mais capaz será de assegurar essa crença no crédito e na servidão pela dívida. Então eu pergunto a vocês novamente: por que vivemos juntos? Por que trabalhamos? Por que fazemos dívidas? Por que nossas vidas custam mais ou menos caro segundo uma carreira ou segundo a nossa pessoa? E qual o papel do Estado e da política em tudo isso? Percebam como essas questões de fundo passam desapercebidas justamente porque estamos preocupados com os seres imorais, com as ervas daninhas, com os corruptos, com os bandidos. Vejam como paramos de pensar nas nossas escolhas vitais. Nós paramos de discutir nossa autonomia, paramos de discutir nossa liberdade e aceitamos tranquilamente que todos temos dívidas a pagar, enquanto que há outros, os bandidos, as ervas daninhas, que burlam o sistema para escapar dessas dívidas. Essa é a origem do nosso sentimento de injustiça. Frente a esse quadro tão familiar, mas sobre o qual refletimos tão pouco, você ainda acha que a corrupção é o problema maior de países como o Brasil? Que aqui é um campo fértil para a corrupção, porque há pessoas corruptas por todos os lados, que nasceram, foram ensinadas a se portar como corruptas? Se sim, ok. Eu tentei mostrar a você uma visão diferente. Na minha visão, o que melhorará países como o Brasil é um retorno às bases do que significa viver em sociedade. Voltar a discutir nas escolas, nas famílias, entre amigos e nos meios de comunicação o que desejamos de nossas vidas. E não esperar que figuras providenciais e zeladoras nos indiquem qual o bom emprego a assumir para pagar a dívida ou qual é a dívida menos abusiva que devemos adquirir. A visão que eu proponho é uma visão humanista e liberal que crê na descoberta de talentos e valores por meio da criação de terrenos férteis para o desenvolvimento de vocações. Eu acredito não numa escola barata e eficaz, dedicada ao aprendizado técnico do português ou da matemática, mas uma escola cara e plena de espaços de experimentação com a língua, com os números e com a imaginação,
o que envolve português e matemática, mas também artes, design, esportes, gastronomia, filosofia, jogos de tabuleiro, enfim, uma escola apta a semear vocações e talentos. O mesmo vale para a família, o mesmo vale para as amizades, o mesmo vale para as mídias. Acredito em sairmos da lógica das pesquisas de mercado, do dono da empresa bem-sucedido, de indicadores públicos de corrupção, que simplificam o valor da vida social em valores monetários, como se o único horizonte de escolhas fosse o gerador de trabalho, de renda e de tributação. Saindo disso, nossas trocas em família e com amigos não precisam mais se pautar pelo que se deve fazer para ter uma vida bem-sucedida, podendo se desdobrar no que se pode fazer para ter uma vida boa. E enquanto isso, nas mídias, que elas não se guiem mais por escolhas de likes ou por publicidade. Porque, enfim, claro, tudo pode ser reduzido a números. E todos os números podem ser interpretados em termos de eficiência econômica, inclusive as pessoas. Mas eu gostaria de voltar à minha recusa em aceitar o discurso denuncista da corrupção, porque isso não tem a ver com os males ou os desvios de dinheiro público, o que eles causam de mal para a coletividade, pois eu realmente creio que esses desvios ceifam vidas e sonhos, e que ações de corrupção devem cessar de existir. O que eu recuso nesse discurso contra a corrupção é que ele não contribui para atacar as raízes do problema e nem tampouco a encaminhar uma vida boa, uma vida que pense em algo melhor, uma vida que projete o futuro, uma vida onde cada um de nós, cada um de você, eu, todos podemos buscar uma vocação, um trabalho que a gente faça não para pagar dívida, mas para dar sentido às nossas vidas e, a partir daí, desenvolver um novo viver comum em sociedade. É esse o meu ponto de vista sobre como desenvolver um país e como desenvolver uma sociedade mais justa e igualitária. Agradeço a vocês que chegaram ao final desses 2 vídeos e espero ter contribuído para uma reflexão diferente da corrupção e, quem sabe, da própria sociedade brasileira e de outras sociedades mundo afora. Muito obrigado.